Já. Quando for para terminar, tu volta para desligar. Paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma live de estudo aqui na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Glória a Deus. Amém. A Marli já entrou ali, né? Glória a Deus. A missionária Marli, o Emerson Ribeiro, o Jean Carlos. Bom, o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vão entrando aí, já vão dando a curtida de vocês para a gente ver se está tudo bem. E aí a gente então vai dar início ao culto de hoje. Paz do Senhor Jesus, missionária Rafaela, Camila, Deus abençoe a vida de vocês, Jackson, amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a esse estudo de hoje. Hoje o estudo de doutrina, ele é um estudo que a liturgia do culto ela é um pouco diferente, ela acaba sendo suprimida algumas partes da liturgia para nós darmos mais tempo e mais espaço para a palavra. E hoje nós temos um tema muito importante, um tema muito relevante, que nós vamos estar trazendo hoje para os senhores. O tema de hoje, desse nosso debate, desse nosso estudo bíblico, é o cerco e a fome em Samaria sitiada. Samaria está sitiada e o interessante é que há um profeta nesta cidade sitiada. Amém? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Eu peço que vocês participem para me poder acompanhar como é que está a dinâmica, e dessa forma a gente pode interagir e vocês me dão o retorno de vocês, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus por esse estudo de hoje. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos, meu Deus, nós te apresentamos as pessoas que estão nos acompanhando, nós te apresentamos esse estudo de hoje. Pai querido, fala conosco. Fala, Deus, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nos ensina, exorta, edifica, mas não deixa de falar conosco. Nos dá a revelação da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. O Idalécio entrou aí. O Emerson Ribeiro, Pai do Senhor Jesus, minha filha, Marli, Selma, glória a Deus, vaso de Deus. Que honra, que satisfação te ver por aqui. Glória a Deus. Amém? Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Meus amados, eu quero fazer uma leitura de um texto que está lá em 2 Reis 6. Nós vamos ler do 24 em diante. E aí, depois dessa leitura, nós vamos então
debruçar acerca desse estudo. Amém? Nós estamos aqui com uma tecnologia nova, diferente, nós estamos testando aqui alguns equipamentos, então vamos ver como é que vai acontecer. Equipamento novo, glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí em 2 Reis, no capítulo 6, do 24 até o 33. E vamos ler. Amém? Assim está escrito a palavra de Deus. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o meu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Também cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte. Eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela havia escondido o menino." Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel, e o rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar a cabeça? Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-a trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ele ainda falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Amém? Somente até aí? Glórias a Deus. Meus amados, vamos entender aqui essa história. Eu quero primeiro de tudo, a paz do Senhor Jesus, a Nayara, a Fanny, glória a Deus, a Kathleen, Eliane, muito bem. Daqui a pouco eu saúdo os restantes. Meus queridos, essa mensagem, eu quero primeiro contextualizar a história para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui em Samaria. Aleluia, glória a Deus. O exército sírio, ele era comandado por um rei chamado Ben-Hadad. Amém? Esse exército sírio não é a Síria, é o sírio, o exército sírio. Síria é uma coisa, a Síria é outra. Ele era comandado por um rei chamado Ben-Hadad. Houve 3 reis com esse mesmo nome, que a gente vai ver na Bíblia. Mas esse rei Ben-Hadad, ele faz um cerco em torno de Samaria e sitia Samaria. Ele cerca Samaria por completo. Ele não ataca Samaria, ele não invade Samaria, ele não
coloca o seu exército em pronto ataque a Samaria. Ele não está com a intenção, a princípio, de entrar, ele não está com a intenção, a princípio, de destruir Samaria. Ele apenas cerca, sitia Samaria, impedindo que as pessoas entrem, impedindo que as pessoas saiam, ou qualquer outra coisa, entre e saia da cidade. Ele impede que qualquer coisa venha estar saindo ou venha estar entrando da cidade de Samaria. Amém? Então, entenda algo aqui. Primeiro vamos entender o que está acontecendo, em que contexto é esse. Depois que todos conhecem o rei Salomão, que governou o povo de Israel depois de seu pai, o rei Davi. Então, depois de Davi, Salomão governou, e depois que Salomão morre, o reino de Israel se divide em 2 reinos, por causa de desavenças políticas, por causa de crise políticas, por causa da política. Um povo que tinha uma nação, que tinha uma cidade santa, que tinha um povo santo, que tinha um único Deus, que vivia com um único propósito, agora ele está rachado, eles têm um racha, eles estão divididos. Um reino único se divide agora em 2 reinos, por causa de problemas políticos. Amém? Então aquele povo de Israel, que era um povo único, agora, depois da morte de Salomão, o povo se divide. Amém? Esse povo se divide em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, ele vai ser governado por um rei chamado Roboão, que é justamente o filho de Salomão, o herdeiro, o sucessor do povo de Israel, do reinado de Israel. Então ele seria o sucessor legítimo, mas ele acaba ficando no reino do sul, porque o país se divide em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. No reino do sul fica Roboão, filho de Salomão, que vai estar governando a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que depois vai se unir também a eles. Então essas 2 tribos apenas ficam no reino do sul, sob o governo de Roboão. Amém? Pai, Senhor Jesus, a Adriana, o Emerson, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Já no reino do norte, que é a outra parte daquela nação, no reino do norte vai ter como governante um rei, que vai ficar governando as 10 tribos restantes. Esse rei se chama Jeroboão. Esse Jeroboão, ele é um cara que não aceitou ser governado pelo sucessor de Salomão. Ele cria uma crise política e convence e mobiliza as outras tribos a se juntarem a ele, então a esse racha. E ele agora vai pelejar contra Roboão. Então Jeroboão é esse cara que vai estar se rebelando contra o reinado natural, que seria o reinado de Roboão. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aí nós temos o reino dividido em dois grandes reinos. No reino do norte vai ficar Judá e Benjamim, e no reino do sul vai ficar as outras 10 tribos. Entre as principais cidades desse reino, a gente vai ter no reino do sul, que também vai ser chamado Reino de Israel, nós vamos ter Samaria, Siquém, Jafá, Betel, mas a cidade principal, que vai ser a capital, onde vai estar o centro desse reino, vai ser Samaria. Então esse é o reino do sul. O reino do norte vai ter várias cidades também, como Jerusalém, Hebrom,
Berseba, Laques, mas a cidade que vai ser instituída como a sede, a capital, então, desse segundo reino vai ser Jerusalém. E também a tribo predominante aí que vai estar à frente é a tribo de Judá. Todos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Bem, eu preciso que vocês entendam o contexto para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, com a morte de Salomão, a gente vai ter que Roboão, o filho de Salomão, assume o reino. Ele era para assumir tudo, mas aí como teve essa revolta de Jeroboão, ele consegue mobilizar as 10 tribos que ficam a seu favor, e Roboão então vai governar o reino do sul, com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. E no reino do norte vai ficar Jeroboão com as outras 10 tribos. Amém? Diga glória a Deus quem está entendendo isso. Muito bem. Os judeus, a gente sabe pelas escrituras, a gente vê isso constantemente, vez por outra as escrituras sagradas citam dessa desavença, essa questão que há entre os judeus e os samaritanos. Os judeus e os samaritanos não se dão, mas você precisa entender que eles são um povo só. Eles eram para estar unidos, governando e vivendo um só Deus, mas agora o reino está dividido em 2 grandes reinos. É como se tivesse uma grande igreja que se divide em 2 igrejas. Então nós temos agora 2 reinos, sul e norte. Amém? Nós temos 2 reinos, sul e norte, o reino de Israel e o reino de Judá. Nós temos o reino onde está a capital de Samaria e o reino de Judá, onde está Jerusalém. Os judeus estão agora reunidos, e com isso eles não só dividem o reino, mas também agora instituem um sacerdócio paralelo. Então, aquelas tribos que estavam em Samaria, esse camarada, o Jeroboão, que está lá em Samaria governando, ele decide construir um templo próprio, ele decide levantar o seu próprio sacerdote, um sacerdócio paralelo. Eles decidem fazer tudo isso para quê? Para que o povo de lá, que estava sendo governado por ele, não precisasse ir a Jerusalém para adorar o Senhor, com medo desse povo acabar se bandeando para o lado de Roboão. Amém? Então, com esse receio, ele acaba cometendo vários erros, acaba cometendo várias coisas que a lei de Moisés condenava. Por conta disso, os judeus que estão no norte acabam então tendo esse conflito com os judeus que estão no sul. E aí a gente vai ver os judeus do norte que não aceitando os judeus do sul, e os judeus do sul também não aceitando os judeus do norte. Basicamente, os judeus do sul vão ser chamados aí, vão ser conhecidos pela tribo de Judá e tribo de Benjamim, e o reino do norte vão ser conhecidos aí pelos samaritanos. É daí que surge então, por causa da capital Samaria, esse povo vai ser chamado de samaritano. Amém? Glória a Deus. Então é por isso que, por causa dessa desavença, era uma coisa tão terrível que os judeus que estavam do lado do norte ou do lado sul, eles não cruzavam as suas faixas, eles não passavam para a terra do outro lado. Então quem estava no reino de Judá não passeava, eles não cortavam caminho passando por Samaria, eles não andavam por terras que para eles era pior do que ter contato com alguém diabólico. Amém? Era terrível essa desavença. Daí a gente vai ver Jesus certa vez explicando para uma mulher samaritana onde se deve adorar.
ela se encontra com Jesus naquele poço, está lá em João 4, 23, e aí ela faz uma pergunta para Jesus: mestre, aonde a gente deve adorar? Porque o meu povo, o povo samaritano, diz que a gente deve adorar aqui em Siquém. Amém? Que a gente deve adorar aqui. Mas os outros dizem que é em Jerusalém. E aí o Senhor me diga, aonde a gente deve adorar de verdade? Aí Jesus responde para ela bem assim: na verdade, o lugar de adoração não é um espaço geográfico. Na verdade, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses que adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito e Ele se importa que eles o adorem também em espírito e em verdade. Amém? Diga glória a Deus quem está entendendo isso. Então essa região do norte, essa separação, ela durou mais ou menos 200 anos depois da morte de Salomão. E aí nós vamos ver, então, durante esse período que houve esse racha, a gente vai ver durante esse período que houve esse racha, que o rei Ben-Hadad cerca o reino do norte, Samaria. É isso que nós acabamos de ler agora. Que o rei Ben-Hadad, ele resolve cercar o reino do norte, Samaria. Então ele sitia Samaria. E algum tempo depois, Ben-Hadad, que a gente está tentando, eu quero que vocês tentem entender o contexto, que era rei da Síria, não é da Assíria, era o rei da Síria. Ele mobilizou todo o exército e cercou Samaria. O cerco durou, a Bíblia vai nos dizer que durou tanto, mas tanto, que causou tamanha fome naquele povo que estava lá dentro, porque eles não podiam sair, eles não podiam entrar. Então eles foram comendo, foram se alimentando das provisões que eles tinham. E quando aquelas provisões acabaram, quando a comida acabou, quando a água acabou, quando as coisas começaram a acabar, começou a faltar. E com a falta, aquele povo começou a se desesperar, começou a entrar em crise, começou a fazer coisas terríveis, coisas desumanas, começou a fazer coisas diabólicas, começou a fazer coisas terríveis. E essa era a intenção de Ben-Hadad, quando ele resolve cercar, vencer eles pela inanição, vencer eles sem precisar da espada. Amém? Então esse rei da Síria, ele mobiliza o seu exército, cerca a cidade, deixa Samaria sitiada, e o cerco demorou muito. Ele teve toda a paciência do mundo de esperar para ver o que ia acontecer. A Bíblia vai nos dizer, como nós acabamos de ler, que esse cerco ele durou tanto que quando os mantimentos acabaram, o povo chegou a comercializar a cabeça de um jumento no valor de 80 peças de pratas. Amém? E uma caneca de esterco de pombo estava valendo 5 peças de prata. A caneca de esterco de pombo era usada como farinha. Então vejam bem que a cabeça de pombo, a cabeça de jumento é algo que num tempo normal não tinha valor algum. Mas naquele período de crise, as pessoas se aproveitando da situação, as pessoas vendo como estava aquela cidade, eles começaram a fazer loucuras, e quem podia tirava proveito do outro, e muitas das vezes cada um estava olhando só para si, querendo suprir somente a sua necessidade, não estavam se preocupando mais com o irmão que estava ao seu lado, mas ele estava apenas querendo se manter vivos, um desespero terrível. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus.
Muito bem. Então esse rei do norte, nessa época, era Jorão. Quando o Ben-Hadad cerca Samaria, quem já está governando o reino do norte já é Jorão. Amém? A gente sabe que os reinos de Israel tiveram vários reis. Os reis não duravam muito depois de Salomão, os reis não duravam muito, houve muita perseguição lá em Samaria por causa desses problemas políticos. A corrupção entrou, então os reis eram assassinados, os reis tinham que ter, era terrível, eles não conseguiam se manter no poder. Então quando o rei sírio Ben-Hadad cerca Samaria, quem está governando Samaria nessa época é Jorão. Amém? E quem é Jorão nessa história? Jorão é filho de Acabe. Amém? E quem é Acabe? Acabe foi quem governou antes de Jorão e era casado com Jezabel. Vocês conhecem a história? Jezabel, ela pertencia a um povo sidônio. Jezabel, ela adorava o deus Baal. Esse povo sidônio, ele tinha adorações a esse deus Baal, e esse deus Baal ficou muito conhecido no meio das escrituras sagradas e também no meio do povo de Deus, por causa justamente dessa mulher que, ao se casar com Acabe, traz para dentro do povo de Deus todos os costumes e todas as adorações e todos os profetas de Baal. Aí nós temos então, nesse período em que Hadad cerca Samaria, Jorão no poder, filho de Acabe com Jezebel, amém, e que está defendendo, está governando com a mesma política do pai e da sua mãe. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aí a gente vê aqui Jorão. Aliás, deixa eu só fazer uma ressalva. A gente vê também, só para que vocês se situem na história, Jezabel e Acabe, eles tiveram um confronto com um profeta na época. Esse profeta, vocês conhecem muito bem, é Elias. Amém? E Elias, quem é na história? Elias é o profeta que bateu de frente no governo de Acabe. E Elias, ele é aquele que vai descer a espada nos profetas de Baal. Ele trava um confronto tão grande com Acabe e Jezebel, que ele é perseguido por Jezebel. Ele meio que se esconde numa caverna, e Deus depois tira ele de lá, leva ele para lá, e Elias chega a um ponto de conversar com Deus, e Deus diz que ele ainda iria ungir o seu sucessor. E aí a gente vê mais na frente Elias ungindo o seu sucessor. E quem é o sucessor de Elias? É Eliseu. Então Eliseu entra nessa história aqui já no governo do filho de Acabe, Jorão. E aí nós temos nesse contexto Samaria cercada por Ben-Hadad, um sírio, amém, que está ameaçando destruir a cidade, cerca a cidade. Quem está no governo da cidade é Jorão, filho de Acabe com Jezebel. E quem é o profeta dessa época não é mais Elias, é Eliseu, que é o sucessor de Elias. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. E aqui, agora, a gente vê então uma cidade sitiada, cercada, passando por uma tribulação terrível, vivendo momentos difíceis, sem precedentes na história, com um rei que tem uma política errada, que governa de forma errada, que segue os princípios e os mesmos valores de seu pai Acabe e de sua mãe Jezebel, fazendo tudo errado, tudo contrário à vontade de Deus. Mas nós temos um homem de Deus chamado Eliseu, o profeta sucessor de Elias, que está também na cidade. Aleluia, meu Deus, é forte isso. Quantos estão entendendo essa história? É assim que está
acontecendo naqueles tempos. É isso que está acontecendo nesse momento. E eu precisava contextualizar isso aqui para que vocês conseguissem entender o que está se passando. Nós temos agora nesse cenário Samaria, cercada por Ben-Hadad, sitiada por Ben-Hadad, Jorão governando. Eliseu é o sacerdote da época. Amém? Elias, ele unge Eliseu, antes, claro, disso. E aí, agora a gente vê Eliseu, o sacerdote de Deus, ungido do Senhor, lá em Samaria, também passando por esse cerco, por essa tribulação. Diga glória a Deus quem está entendendo isso. Esse rei, aí eu quero que você, agora que você contextualizou, que você entendeu a situação em que eles estão vivendo e o que está acontecendo, eu quero que você entenda o que aconteceu com esse rei Jorão. Ele, certo dia, esse rei, a Bíblia vai dizer que um certo dia, quando esse rei de Israel, que é o Jorão, ele estava inspecionando os muros da cidade, uma mulher parou ele e gritou: socorro, majestade, me ajuda, me socorre. O rei já foi dando logo uma resposta que não era para se esperar de um rei. Mas lembre-se, esse rei governa de forma equivocada. Esse rei governa da forma que seu pai governava e da forma que a sua mãe governava. Então esse rei acaba respondendo: se o Senhor não lhe socorre, como poderei eu lhe socorrer? Meu Deus, aleluia. Aí entenda o que está acontecendo. Contudo, ele deixou a mulher falar: me conte qual é o seu problema. E ela então respondeu para ele. Essa mulher acaba lhe dizendo: olha, a crise está tanta, a dificuldade está tanta, faltou tudo, nós não tínhamos mais o que comer, e então eu e uma amiga minha, nós resolvemos comer os nossos filhos. Olha só que coisa horrível, a que ponto aquele povo chegou. Estavam praticando o canibalismo, o povo de Deus praticando o canibalismo. Então elas fizeram um acordo, um pacto, e disseram: vamos comer nossos filhos. Aí ela explica isso para o rei. Ela diz que fez um acordo com essa mulher, de elas matarem num dia o filho dela, elas comeriam, e no dia seguinte matariam o filho da outra, para também comer, e dessa forma elas não morrer de fome. Elas mataram um, cozinharam, comeram, se alimentaram naquele dia. Quando foi que chegou a vez do outro, que ela foi fazer isso, a outra fugiu, escondeu a criança, e ela estava pleiteando com o rei que a outra entregasse a criança para que eles cozinhassem para comer. Olha que coisa absurda. A que ponto chegou? Ela estava pleiteando junto ao rei uma coisa errada, mas que na cabeça dela, pelas loucuras, por tudo que ele estava passando naquela cidade, já estava sendo natural. Você está achando isso semelhante a alguma situação vivida nos tempos de hoje? As pessoas, quando elas estão em crise, quando elas estão passando por momentos difíceis, elas tendem a achar normal coisas que em outros tempos seriam absurdas, e acha que ainda está certo. O rei teria que agir ao seu favor, forçar a outra a entregar o filho para que elas pudessem comer. Por quê? Porque ela estava pleiteando algo que ela tinha acordado com aquela mulher, e o rei, defensor da lei, teria que fazer isso. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então a gente vê aqui, quando o rei ouve as palavras dessa mulher, quando o rei ouve aquilo, ele percebe que coisa absurda ela está falando, mas ela está tão enlouquecida que está achando que o que ela está pedindo é certo, é bom.
Então, quando o rei ouve as palavras daquela mulher, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. E como ele estava sobre o muro, ele rasga as suas vestes, e o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo da roupa. O pano de saco significa humilhação, significa humilhar-se. O rei se indigna. Quando o rei Jorão vê isso, ele fica um pouco preocupado. E ele procura, nesse momento, achar algum culpado para aquilo. Ele sabe que aquilo não está certo, apesar de governar errado aquele país. Ele sabe que aquilo não está certo, mas ele não quer admitir que o erro está no seu governo. Ele procura um culpado. Aleluia. E olha só o que ele diz. Ele diz: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ou seja, ele procura um culpado. E qual é o culpado que ele acha? Eliseu, o profeta. Ele diz que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu ainda permanecer sobre o seu corpo, porque este homem eu vou lhe arrancar a cabeça, porque ele é o culpado dessa história. Se nós estamos passando o que nós estamos passando, o culpado é Eliseu. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? Então, ao invés dele achar, mudar a sua política de governo, repensar as coisas que ele estava fazendo, ele acha o culpado, ele quer culpar outro. E quem ele acha para culpar? O profeta. Amém? Mas veja só o que aconteceu. Veja o que acontece. Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. Amém? E o rei havia mandado uma mensagem à sua frente, mas antes que ela chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino, aquele homicida, mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar aqui, fechem a porta e mantenham trancada. Vocês não estão ouvindo os passos daquele ser? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Aí mais adiante, olha o que acontece. Deus já havia avisado Eliseu sobre o que estava para acontecer com ele, da trama que estava sendo feita para destruir, para lhe matar. Quando alguém é um profeta de Deus, quando alguém é um ungido do Senhor, quando alguém é um escolhido de Deus, Deus cuida dos seus, mesmo dentro da cidade sitiada. Dá um glória aí quem está entendendo. Não bastasse a crise, não bastasse a fome, o próprio rei ainda estava planejando a morte do profeta, mas Deus cuida dos seus. Dá um glória quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Escute. E aí Eliseu estava comentando sobre os planos que o rei estava tendo contra a sua vida com as autoridades de Israel, quando olha só o que acontece. Quando ele estava comentando, ele ainda estava falando, aí o mensageiro chegou, o mensageiro do rei. Na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Essas foram as palavras do rei. Ele estava revoltado pela situação que o seu governo estava passando. Ele estava revoltado com a crise, com tudo aquilo que estava passando no período do seu governo. Mas aquele rei atribuiu essa situação de crise, de luta, ele estava atribuindo a Eliseu, e não somente a Eliseu, mas também a Deus. Amém? Estava dizendo que Deus era responsável
por toda essa tribulação, por tudo que ele estava passando. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece quando a gente passa por uma tribulação? O que acontece quando nós estamos passando por uma tribulação? Normalmente as pessoas querem logo achar um culpado, um responsável. As pessoas normalmente agem assim. Amém? Se você está se escandalizando com as atitudes desse rei, veja que muitos de nós, muitos de vocês acabam agindo assim também. Quando está numa crise no casamento, culpa logo o outro, o cônjuge. Quando está passando por uma crise financeira, coloca a culpa no patrão, coloca a culpa nos governos. Quando está passando por alguma crise na sua vida, sempre acha que a culpa é do outro, que nunca é você. Amém? Mas entenda o que está acontecendo aqui, para que nós possamos aprender algumas lições com isso. Porque na cabeça daquele rei, na cabeça dele, Deus é responsável pelo seu governo, está passando por aquela situação. Ele, na cabeça dele, Deus é responsável por tudo aquilo que o seu governo está passando. Entenda por que ele pensava assim. Quando morreu o rei Acabe, o reino de Moabe, ele vai invadir Israel, tá? Entenda, só para você entender por que ele pensava que Deus era o culpado de tudo isso. Porque quando morreu o seu pai, Acabe, o reino de Moabe, ele vai ser invadido por Israel. E Jorão, ele resiste a essa invasão. Amém? Ele resiste à invasão de Moabe, dos moabitas. E como que ele resiste a essa invasão? Ele pede ajuda do rei Josafá, que é o rei de Judá, justamente o rei com quem ele tinha rompido, o rei da rivalidade, do racha. Amém? Então ele vai pedir ajuda a esse rei Josafá, que na época é o rei de Judá. E também ele acaba pedindo ajuda também do rei de Edom. Então ele mais esses dois reis, eles se juntam e formam esses três reis se unem para resistir à invasão dos moabitas, de Moabe. Amém? Aí Josafá, que era um rei desses três, Josafá era o único que era um rei muito sensato e temente a Deus. Esse rei Josafá, quando eles estão numa reunião para discutir como eles iam lutar contra essa invasão de Moabe, ele faz uma pergunta aos outros reis. Ele fala assim: será que não tem aí no seu reinado um profeta de Deus que possamos consultar para ver sobre essa batalha? Aí Jorão diz que tem um, sim, o Eliseu. E eles mandam chamar Eliseu. Amém? Só que quando eles mandam chamar Eliseu, Eliseu vai, mas Eliseu diz que ele tem problemas com esses reis. Ele não quer fazer parte das políticas de governos desse rei. Eliseu não quer estar orando com eles. Eliseu não quer ter participação com esse povo. Por quê? Porque era um povo que havia se desviado das coisas de Deus. Olha só o que diz 2 Reis 3:13, para você entender o que eu estou falando. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Vejam só o que está acontecendo aqui. Eles chamam Eliseu,
Eliseu diz: por que tu me chamas, rei? O que tu tens comigo, o que eu tenho contigo? A gente não fala a mesma língua. Vai procurar os profetas do teu pai, os profetas da tua mãe. Tu tinha que estar procurando eles. Por quê? Porque você prega e vive como eles. Então procura eles. Eu não vivo e não ajo de acordo com as tuas vontades. Então por que tu está me procurando? Aleluia. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Eliseu aqui é categórico e bem duro. Ele disse: tu tinha que estar procurando os profetas de Baal. Não é a eles que vocês prestam culto? Então vai procurar eles. Por que agora o negócio apertou e aí vocês vêm procurar a mim? O profeta de Deus, o Deus que vocês não querem servir. Aleluia. E aí Eliseu manda eles procurar os profetas dos pais dele, os profetas de Baal. Mas como Eliseu vê que não está só esses dois reis lá, mas tem um terceiro rei também que está junto com eles, que é Josafá. E Josafá era um rei temente a Deus, um rei que andava segundo as Escrituras, era o rei de Judá, amém? O que vinha da linhagem, tudo certinho. Então, olha as palavras de Eliseu. Eliseu olha para eles e fala bem assim: se não fosse pelo respeito e pela honra que eu tenho a Josafá, aleluia, eu não ajudaria vocês. Às vezes nós vemos o homem de Deus tomando atitudes que não seria a vontade dele, mas ele acaba tomando essas atitudes, e aqui a gente vê claramente a ação de Deus intervindo, mesmo na vida do ímpio. Por quê? Porque há um justo ali naquele meio. Da mesma forma que a gente vê Deus intervindo nas Escrituras sempre que há um justo. E Eliseu deixa bem claro aqui: se não fosse pela vida de Josafá, pelo respeito e pela honra que eu tenho, pela unção que eu tenho, que eu vejo nele um homem de Deus, eu não iria ajudar vocês. Por quê? Porque vocês desvirtuaram o povo de Deus, vocês introduziram deuses estranhos no meio do povo, e vocês atribuíram coisas erradas ao Senhor que Ele nunca fez. Ou seja, vocês se esqueceram de Deus. E agora que a coisa apertou, e agora que o juízo de Deus veio sobre vocês, vocês agora correm para mim? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Tem alguém achando isso um pouco parecido com os tempos de hoje? Diga glória a Deus quem está entendendo. E Eliseu está lá. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu ora. E com a oração de Eliseu, olha só o que diz 2 Reis 3,14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te ajudaria. Amém? O que eu acabei de falar. Diga glória a Deus. Eliseu, por causa de Josafá, Eliseu faz uma oração a Deus. E Deus salva aqueles reis ímpios, errados, que faziam coisas erradas, que faziam coisas que não agradavam a Deus. O que Deus fez? Deus, vocês conhecem a história, Deus acabou dando-lhes previsão. Deus acabou lhes ajudando, e Deus acabou mandando água para eles no meio daquele deserto. Isso está lá em 2 Reis capítulo 3. Amém? Verso 14. Depois você pode ler. Ele ainda acha, mas mesmo assim, olha só, esse rei, mesmo presenciando tudo isso, mesmo participando por tudo isso, mesmo já tendo visto essas situações,
mesmo já conhecendo Eliseu, mesmo já vivendo nesse meio, ele ainda assim, ele acha que Deus é responsável pelo que está acontecendo, que a culpa não é dele. Amém? Então, quando esse rei chega diante de Eliseu, nesse período que nós estamos lendo aqui, então Eliseu faz para ele uma profecia, faz uma profecia para esse rei, e fala para ele bem assim: olha, rei, veio aqui cortar minha cabeça, mas escute o que eu vou lhe dizer. Amanhã, por volta desta mesma hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevadas serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, a provisão vai chegar amanhã. Meus queridos, isso é algo lindo, grandioso, porque como diante de uma crise como aquela, diante de uma pandemia, diante de uma situação como aquela que o povo estava vivendo, em quarentena, sitiado, a comida já tinha acabado, eles estavam já passando por um processo de canibalismo, uma situação terrível. O profeta, homem de Deus, que está naquela cidade, diz: olha, amanhã, a esta hora, a provisão vai chegar, a comida vai chegar. Aleluia. E aí, um oficial do rei que estava com ele duvida da palavra do profeta e fala assim, fala que isso é impossível de acontecer, nem que Deus abrisse as portas do céu, as coisas não teriam como acontecer desse jeito. Aí Eliseu libera também uma profecia para ele. Eliseu fala para ele bem assim: por causa do que você falou, você verá com os próprios olhos essa profecia se cumprir amanhã, mas você não irá comer coisa alguma. Aleluia. Aqui a gente conhece o Deus da provisão, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que equilibra as coisas, o Deus que se mostra Deus quando há um propósito para isso, um Deus que não desampara o justo, o Deus que não deixa o seu profeta morrer, o Deus que se manifesta para que as pessoas possam ver no profeta que ele é um escolhido de Deus. Oh, aleluia. Dá um glória aí quem está entendendo. Eles ficaram naquela dúvida. E agora? A gente veio para matar o homem, mas ele liberou uma profecia. A gente mata ou a gente espera até amanhã ver se essa profecia vai se cumprir? Amém? E aí todos resolveram esperar. O rei resolveu esperar até o dia seguinte para ver se a profecia iria se cumprir, porque se cumprisse, o profeta realmente era um homem que estava sendo boca de Deus. Mas se ele não se cumprisse, aí eles veriam que o profeta era fajuto. Quantos profetas você já viu falar as coisas e não acontecem? Tanta gente aí que diz que é profeta e profetiza e fala um monte de coisa e as coisas não acontecem. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Todos resolvem esperar. E aí, olha só o que acontece. Naquela noite, naquela mesma noite, Deus faz com que o exército de Ben-Hadad, que estava cercando a cidade, ouvisse um ruído muito forte, como se fosse de um grande exército marchando, aleluia,
Ben-Hadad e o seu exército fica tão apavorado, mas tão apavorado, que naquela mesma noite eles fogem. Por que eles fogem? Porque quando eles ouvem o ruído forte, eles ficam temendo que fosse o povo de Israel se juntando com o exército egípcio, que era muito numeroso e poderoso naquele tempo. E aí, se esses dois povos se juntassem, o exército de Ben-Hadad não ia ter como vencer e seria destruído. E então, com medo disso, eles fogem e deixam tudo para trás, acampamento, comida, deixam tudo, mantimento. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Entenda algo que está acontecendo aqui nesta noite. Entenda o que Deus está falando conosco aqui. Os caminhos de Deus, eles são insondáveis, mas são caminhos de Deus. Os meios que Deus vai usar para as coisas acontecerem não importa muito. O importante é que as coisas aconteçam. Amém? Deus, ele usa qualquer coisa para que os seus propósitos se cumpram. Deus, ele move as peças desse tabuleiro cósmico, das nossas vidas, da forma que ele bem entende, porque ele é Deus. E a princípio as coisas no começo podem até parecer injustas, ou severas, ou rígidas demais para conosco que estamos aqui vivendo as condições, mas faz parte de um plano maior, faz parte de algo muito maior. Amém? Deus trabalha em todas as coisas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que andam segundo o coração de Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que agem de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero dar um exemplo aqui, e não se escandalize com o exemplo que eu vou dar, e também não vão encher de mensagens aí terríveis para o que eu vou falar. Mas é algo que me veio à cabeça agora, que talvez seja o melhor exemplo para isso. Imagine uma coisa muito ruim que aconteça. Uma mulher sendo violentada, estuprada, por exemplo. Isso é terrível. Ninguém quer, ninguém aceita, ninguém é capaz de tolerar isso. Porém, se desse estupro nasce uma criança, e essa criança se torna a bênção na vida dessa mulher. Olha as coisas aí. Olha as coisas sendo equilibradas por Deus. Olha o agir de Deus. Olha os mecanismos que Deus usa. Olha as coisas que às vezes Deus permite para que algo muito maior venha acontecer na nossa vida. Entenda o que Deus está falando contigo essa noite. Se alguém está debaixo de um propósito de ser abençoado por Deus, e ele passa por alguma luta, por alguma dificuldade, por algum problema, por mais terrível que isso possa ser, isso só é permitido por Deus se o resultado por cima disso for uma bênção maior. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Amém? Jó só passa pelas lutas que ele passou, pelas dificuldades que ele passou, por tudo que ele passou, com a vontade permissiva de Deus, porque no final das contas ele seria duplamente abençoado por Deus. Então alguém que anda segundo a vontade de Deus, alguém que anda segundo os conceitos de Deus, alguém que anda alinhado com os pensamentos de Deus, ele não se abate, ele não se aflige, ele não se desespera mediante a luta. O profeta estava dentro da cidade sitiada, mas ele não estava abatido, muito pelo contrário, ele estava em Deus, sabendo que tudo que acontecesse e tudo que aconteceria ali estava debaixo de uma ação permissiva de Deus. Tudo cooperando
para o bem daqueles que amam a Deus. A missionária Rafaela colocou aí, glória a Deus. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A gente precisa aprender a ver diante de uma problemática, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, diante de um governo que não está atendendo às nossas expectativas, diante de um líder religioso que não tem agido segundo os preceitos de Deus, que dá uma louca, que faz coisas absurdas, que faz coisas terríveis, diante de um caos, diante de uma pandemia, diante de tantas coisas erradas, nós precisamos ver juízo de Deus, nós precisamos enxergar ações de Deus, nós precisamos enxergar uma luz ao fim do túnel, o agir de Deus por trás disso tudo, para que eu cresça em caridade, para que eu cresça em sabedoria, para que eu cresça em amor ao próximo, para que eu não entre em desespero, para que eu aprenda a ter domínio próprio, para que eu cresça como ser humano, para que eu aprenda a valorizar as coisas pequenas da vida. Dá um glória aí quem está entendendo. A Bíblia diz: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é verdade. Você não tem que se apoiar no seu líder religioso, você não tem que se apoiar no seu líder político, você não tem que se apoiar em homem, você não tem que se apoiar em coisa alguma, você não tem que se apoiar na sua estabilidade financeira, você tem que se apoiar em Deus. Você precisa ter em Deus o seu refúgio, a sua força e a sua fortaleza. Só Deus é que pode te alegrar, só Deus é que tem a verdadeira alegria, só Deus é que pode suprir aquilo que ninguém pode suprir. Só Deus é que pode confortar aquilo que ninguém pode confortar. Se Deus te abençoar, Ele é Deus. Se Ele não te abençoar, Ele continua sendo Deus, e você tem que se alegrar nisso, porque agindo assim, você alegra o coração de Deus. Pastor, por que eu preciso alegrar o coração de Deus? Porque Deus vai ver que você se superou, que você cresceu na graça e que você está saindo dessa mesquinharia que o mundo vive para se tornar luz e sal nessa terra, pessoa diferente, separado, escolhido por Deus para morar com Ele. O propósito de nós evoluirmos como seres humanos nessa terra é para que nós possamos atingir aquele homem e aquela mulher segundo o coração de Deus, para que Deus venha ter prazer em nos escolher, para que Ele venha então nos salvar. Amém? Diga glória a Deus. Bem-aventurado o homem, a nação cujo Deus é o Senhor. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou abrir agora para o espaço para vocês fazerem as perguntas, porque como a maioria já sabe, mas não custa falar, nos cultos de terça-feira é culto de ensino, é doutrina, ensino bíblico. Então a gente traz um tema, nós expomos esse tema e aí no final a gente deixa o espaço para o debate. Aí você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, e nós, na medida do possível, à luz das Escrituras, vamos estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Então, eu vou abrir esse espaço agora para as dúvidas e para as perguntas. Quem tiver, pode colocar aí, e aí nós vamos estar respondendo as dúvidas de vocês. Amém? Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Mais uma vez eu quero agradecer aí a presença de todos, tá? A missionária Rafaela, a diaconisa Francisca, o Marclay, amém? Glória a Deus. A Fanny,
participação de todos vocês aí. Depois vocês vão poder rever esse vídeo no nosso canal no YouTube. E é bênção para a tua vida. Creio que Deus falou tremendamente conosco no dia de hoje. Amém? Quero agradecer aí a participação do evangelista Jacques, do Idalécio, glória a Deus, da Marli, da pastora Andréia, da Kathleen, do Idalécio, já falei, né? Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Não? Se ninguém tiver pergunta, eu vou encerrar. Nosso estudo hoje, você vê que ele tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Os nossos governantes sem saber muito bem o que fazer, alguns um pouco perdidos, outros tentando acertar. Até no meio religioso a gente vê o povo se perdendo, o povo sem saber como agir nesse período de pandemia, como agir. A gente tem visto cada absurdo, cada coisa terrível. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, tem gente fazendo até ceia online, meu Deus, tem gente batizando online, tem tanta coisa aí acontecendo, falta de conhecimento, falta de sabedoria. Amém? Ah, tá, o Jaque está fazendo uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver a pergunta aqui dele. Quando o profeta erra, o que acontece com ele? Vamos lá. Hoje nós estamos vivendo um outro momento, amém? Hoje nós temos a graça que está aí. Mas naquela época, quando o profeta errava, ele era repreendido por Deus. Deus mesmo o repreendia, ou de alguma forma desaprovava a sua ação. Às vezes Deus levantava um outro profeta para então mostrar ou fazer com que aquele profeta tivesse os seus olhos abertos para enxergar o que ele estava fazendo de errado. A gente vê na história de Samuel, Deus levanta Samuel num momento em que Eli está um pouco perdido. Amém? Agora entenda algo. Há aqueles homens de Deus que se perdem e vão para as trevas e vão para o inferno mesmo, porque não conseguem retornar. Porque nós não estamos falando aqui de pecar. Pecar, todos pecam, amém? Não é porque a pessoa é um profeta, é um sacerdote, é um homem de Deus, que ele não fale, que ele não venha uma hora ou outra pecar. Nós estamos sujeitos aos erros e às falhas, como qualquer outro ser humano. O profeta, o sacerdote, o homem de Deus, ele não é super-homem e nem é Mulher Maravilha. Todos estão sujeitos. Amém? Mas, quando alguém erra, ele vai estar debaixo da ação de Deus. Deus tem os seus mecanismos de fazer com que ele seja repreendido e de fazer com que ele venha voltar aos seus caminhos. Amém? Se ele aceitar a correção de Deus, está tudo certo. Deus é pronto para perdoar e lavar as vestes e voltar a ser tudo como era antes. Se não, a pessoa vai se perder mesmo, não tem jeito. Amém? Mas deixa eu ver aqui essa pergunta. A pergunta então seria quando o profeta erra uma profecia, né? Quando o pastor, já que tem que melhorar essa pergunta aí. Tá, porque quando ele lança, muitas pessoas podem ser levadas ao erro também?
Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, já que ele não conseguiu escrever aí direito, acho que é o teclado. Eu acho que ele quis dizer assim: quando o profeta libera uma profecia e essa profecia induz muitas pessoas ao erro, o que acontece com ele? Olha, cada um é responsável pelos seus atos. Jesus ele veio justamente combater isso. Quando ele estava aqui na terra, uma das coisas que ele combateu com grande fervor foi os falsos profetas, aqueles que estavam desvirtuando a palavra de Deus, entortando as coisas, mudando os entendimentos. Ele se vira para os fariseus e fala para ele que vocês são raça de víbora venenosa, vocês não entram no céu porque estão se perdendo, fazendo coisa errada, e ainda fecham a porta para aqueles que querem entrar. Ou seja, infelizmente, há pessoas que irão se perder por causa desses falsos líderes, que estão induzindo as ovelhas ao erro. Infelizmente, isso é bíblico. Infelizmente irá acontecer. Mas se isso acontecer com algumas pessoas, significa que essas pessoas, elas não são os eleitos, não são os escolhidos de Deus. Elas não estão dentro do plano, por assim dizer. Amém? Então, tudo isso já era do conhecimento de Deus. A gente sabe que nem todo mundo vai se salvar. Amém? E aquelas que não se salvarem é porque não estavam fazendo parte disso aí. Mas aqueles que vão se salvar e que Deus escolheu salvar, esses então Deus cria formas, mecanismos de fazê-los entender, de fazê-los voltar ao conserto, de se reconciliar e então poderem assim ser salvos. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Eu peço que você faça a pergunta bem específica, né? Referente ao tema que nós falamos aqui. Maciel aí, paz do Senhor, varão, uma satisfação te ver aqui. Glória a Deus. Mais alguém tem alguma pergunta? A Rosália, é a pastora Rosa lá de Manaus, Deus abençoe sua vida. Vamos lá, gente, façam pergunta à missionária Glaudina. Glória a Deus. Não? Sem perguntas? Se não tem perguntas, todo mundo entendeu, né? Esse período de pandemia. Eu quero que você que entrou por último agora, depois assista na íntegra esse estudo. É bênção. Ele vai estar lá no nosso canal no YouTube. Amém? Assim que terminar aqui, a gente vai disponibilizar lá no YouTube. Pai do Senhor, Cristiano, Deus abençoe. O Cristiano está falando que o evangelista Jaque vai formular uma melhor. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Lembrando que sexta-feira temos estudo, ou temos o culto, sexta-feira, culto poderoso, e no domingo também teremos a nossa live aqui no nosso canal. Amém? Ninguém tem mais pergunta, não? Todos entenderam? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? E lembre-se, os caminhos de Deus, eles são insondáveis. A gente não consegue prever todas as ações, porque Deus é imprevisível. Amém? Ele nos surpreende. Mas mesmo nesses caminhos insondáveis, nós temos que ver caminhos de Deus. Deus, ele não está omisso e nem está à parte de nenhum caminho. Amém? Todos os caminhos, eles têm a soberania de Deus.
Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, encerrar esse estudo de hoje. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos, meu Deus, obrigado pelas famílias, pelas pessoas que estão aí do outro lado da nossa live. Abençoa eles de forma poderosa. Livra-os do mal. Dá a cura, Senhor, para aqueles que estiverem enfermos. Meu Deus, assim como o profeta profetizou através da vida daquela cidade, meu Deus, que o Senhor venha de forma poderosa abençoar cada um que aqui está, cada um que está aí do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim: eu estou abençoado, eu sou abençoado, eu vou abençoado, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.